Olá, boa noite. Boa noite. Presidente Jair Bolsonaro parabeniza Joe Biden pela vitória nas eleições americanas feitas há um mês. O Ministério da Saúde informa ao Supremo que vacinação contra a Covid-19 pode começar 5 dias após liberação da Anvisa. E você vai ver também. Governo de São Paulo e Prefeitura de Belo Horizonte fecham um acordo para compra e repasse da vacina Coronavac. Morre em São Paulo aos 88 anos o jornalista esportivo Orlando Duarte. O governador de São Paulo e o prefeito de Belo Horizonte fecharam um acordo para o repasse da vacina Coronavac à capital mineira. A aquisição será realizada assim que o imunizante for aprovado pela Anvisa. O vídeo da reunião realizada hoje à tarde com o prefeito Alexandre Calil, do PSD, foi divulgado nas redes sociais. Vacinas para que o prefeito de Belo Horizonte possa imunizar os profissionais de saúde, públicos e privados que atuam em Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. O objetivo, em princípio, é imunizar todos os profissionais da saúde da capital mineira. Mas Calil afirmou ainda em discurso que a compra da Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, é apenas uma alternativa. A meta é imunizar toda a população. Eu espero que esteja o plano B, eu espero que todo o Brasil tenha o direito de imunizar seus profissionais de saúde. A reunião aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo. O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, e o governador do Ceará, Camilo Santana, também participaram do encontro e visitaram a sede do Instituto Butantan. O governo paulista pretende disponibilizar 4 milhões de doses da vacina a profissionais que trabalham na linha de frente contra o novo coronavírus em todo o país. No próximo dia 23, o Instituto Butantan enviará à Anvisa o pedido de registro do imunizante junto ao relatório de conclusão dos testes da fase 3, que é a última da testagem. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu o trecho do decreto que proibia a venda de bebidas alcoólicas no estado após as 8 horas da noite. A medida adotada pelo governo paulista estava valendo desde a última sexta-feira. A decisão é em caráter provisório e foi concedida pelo desembargador Renato Sartorelli a pedido da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo. No parecer, o magistrado esclarece que não viu qualquer estudo científico que estabeleça a relação de causa e efeito entre a venda de bebidas alcoólicas e a contaminação por Covid-19. Em nota, o governo de São Paulo disse que a decisão foi tomada após os médicos constatarem o aumento da demanda de leitos de Covid-19 por jovens que acabam descumprindo as regras de combate à doença. Apesar do veto, o desembargador determinou que bares e restaurantes continuem cumprindo as medidas de prevenção à propagação do coronavírus. A decisão ainda cabe recurso. O presidente Jair Bolsonaro vai editar uma medida provisória que autoriza a entrada do Brasil no programa global da OMS para vacinação contra a Covid-19. O relator da chamada MP da vacina, deputado Geninho Zuliani, do Democratas de São Paulo, afirmou hoje que avalia como incluir no texto a exigência do termo de responsabilidade a ser assinado por quem tomar a futura vacina. Segundo o parlamentar, o pedido para a incorporação do termo foi feito pelo presidente Bolsonaro numa reunião na manhã desta terça e seria exigido apenas para as vacinas que forem autorizadas em caráter emergencial pela Anvisa. E uma grande preocupação do presidente da República, que também é nossa, é quanto à responsabilidade civil do governo federal. O laboratório da Pfizer, o contrato que ele disponibilizou para o governo federal, ele tem uma cláusula que ele tira a responsabilidade do laboratório para eventuais efeitos colaterais no futuro. E o presidente da República, ele quer repassar isso de forma segura, de forma clara, de forma transparente a todos que receberão a vacina. O termo jurídico é consentimento informado. Então a pessoa sabe que vai estar tomando uma vacina que ela foi feita a primeira fase dos estudos, a segunda fase, a terceira, mas que não foi um estudo tão aprofundado como outras vacinas que nós conhecemos na história. Então, eventualmente, pode ter algumas reações que não dá para a União assumir esse passivo ao longo das próximas décadas de tudo aquilo que, eventualmente, uma vacina pode trazer de efeito colateral.
E hoje no Ceará começou a valer o decreto estadual que estabelece novas regras para o combate ao coronavírus durante as festas de fim de ano. Até o dia 4 de janeiro, não serão permitidos eventos sociais e corporativos no estado. As comemorações em residências devem reunir no máximo 15 pessoas, inclusive no Natal. Também estão proibidas festas presenciais de Réveillon. Shoppings e comércios de rua tiveram horário de funcionamento ampliado para evitar aglomerações durante as compras. Restaurantes devem funcionar com limite de 50% da capacidade. As novas regras foram estabelecidas pelo governo estadual através de um comitê de enfrentamento à pandemia. O objetivo é evitar a maior propagação do vírus neste período de festas. Em caso de descumprimento das medidas, os estabelecimentos serão autuados e podem ter as atividades suspensas. Nas propriedades privadas, o responsável é notificado e, em caso de reincidência, poderá ser multado. A fiscalização ela foi intensificada, mas ela só é necessária quando as medidas elas não são cumpridas. A gente precisa da adesão da população às medidas de distanciamento social, do uso de máscara e de evitar essas aglomerações para que a gente consiga combater a Covid juntos. No Recife, o Centro de Referência no Atendimento às Mulheres e Adolescentes em Situação de Violência Sexual e Doméstica cancelou parte dos atendimentos. A restrição foi necessária porque, com a Covid-19, muitos profissionais foram afastados. Fabiano José chegou cedo ao hospital para tentar agendar a cirurgia do filho, o pequeno Benjamin, de apenas 1 mês. Mas com as restrições no atendimento, vai ter que esperar mais um pouco. Ficaram para poder marcar, mas não encontraram o cirurgião para poder fazer essa cirurgia dele. Além das cirurgias eletivas, também foram suspensas as internações de gestantes de alto risco e a transferência de pacientes de outros hospitais. As restrições no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, zona norte do Recife, começaram na última sexta-feira, diante da redução da equipe. Grande parte está afastada por complicações da Covid-19 e não houve substituição dos profissionais. A direção da maternidade informou que a Universidade de Pernambuco, que mantém o CISAM, recebeu autorização para a contratação imediata de 8 enfermeiros e que esforços estão sendo feitos para aumentar o efetivo do CISAM. A instituição informou ainda que os atendimentos de urgência estão sendo mantidos. Em nota, o Sindicato dos Médicos informou que está encaminhando um ofício para a Promotoria de Saúde do Ministério Público de Pernambuco e que vai solicitar uma reunião em caráter de urgência à Secretaria de Saúde do Estado e à Superintendência do Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco. O Ministério da Saúde informou que a campanha de vacinação contra a Covid-19 pode ter início 5 dias após a aprovação de um imunizante pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Outro trecho esclarecido pela pasta é que a duração da campanha de vacinação dos grupos prioritários será de 4 meses e 12 meses para imunizar a população em geral. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, acrescenta que é de responsabilidade dos governos de estados e do Distrito Federal encaminhar as vacinas aos municípios. Ainda de acordo com o Ministério, qualquer plano só será concretizado após a aprovação de um imunizante. O esporte está de luto. Morreu hoje, aos 88 anos, em São Paulo, o jornalista Orlando Duarte. Ele estava internado em decorrência dos sintomas da Covid-19. Nascido em Rancharia, interior de São Paulo, Orlando Duarte trabalhou na TV Globo, Cultura, SBT, Bandeirantes e Gazeta. Além de escrever 34 livros, o cronista esportivo atuou como colunista em diversas rádios. No impresso, integrou as redações dos jornais O Tempo, Gazeta Esportiva, Mundo Esportivo, Última Hora e Diário da Noite, entre outros. Ele estava hospitalizado em São Paulo há cerca de 3 semanas, quando foi diagnosticado com a Covid-19. Orlando Duarte estava afastado da profissão desde 2012. Ele passou também a sofrer do mal de Alzheimer. E agora os números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, já são 6.067.000 recuperados. Outras 719 mil pessoas estão em acompanhamento.
O número de óbitos desde o início da pandemia é agora de 182 mil. Ganhar um carro zero ou uma viagem inesquecível investindo apenas 75 centavos por dia é possível. É só participar do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Assinando o Rede TV Plus, você pode ganhar prêmios. De segunda a sexta, dentro do A Tarde é Sua e do Alerta Nacional, serão sorteados notebooks. Aos sábados, no Mega Senha, uma viagem no valor de R$8.000. Todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. No dia 24 de dezembro, você pode levar uma BMW para sua garagem. E no dia 31, também em dezembro, sai uma viagem no valor de R$15.000. No final da promoção, você pode ser o grande ganhador de uma Mercedes C180. Então, se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Tá na hora de realizar os seus sonhos, aqui no Festival de Prêmios da Rede TV. No Rio de Janeiro, um advogado foi preso em uma operação da Polícia Federal. Ele é suspeito de intermediar pagamentos de propina a agentes públicos na área da saúde. Policiais federais saíram às ruas no Rio de Janeiro e em Minas Gerais para cumprir 2 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão contra suspeitos de participar de um esquema de corrupção na área da saúde. A operação foi autorizada pelo ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça. Entre os alvos está o advogado Wagner Bragança, vice-presidente de uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil e também administrador judicial da Varig. Ele foi preso em casa no Recreio, zona oeste do Rio. As investigações apontaram que a organização social Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus recebeu entre 2019 e 2020 cerca de R$280 milhões em dívidas do governo do estado. Em troca, a organização teria pago 13% de propina sobre o valor quitado. O montante priorizaria a OS no recebimento dos recursos. A organização social também teria pago cerca de R$50 milhões a um escritório de advocacia, que por sua vez repassou R$22 milhões para pessoas físicas e jurídicas ligadas a um operador financeiro que foi identificado na operação que afastou o governador Wilson Witzel do cargo. Desde maio deste ano, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal investigam diversos esquemas de desvios de verbas públicas na área da saúde durante a gestão de Witzel. O governador afastado responde a um processo de impeachment no Tribunal Especial Misto por suspeita de corrupção. Em nota, a Organização Social Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus disse que a diretoria prestou todos os esclarecimentos necessários para elucidar os fatos e que vai contribuir com as investigações. A defesa do governador afastado Wilson Witzel declarou que ele não compactuou com qualquer tipo de irregularidade ou recebeu vantagem ilícita. A defesa do advogado Wagner Bragança não se manifestou até o momento. Uma quadrilha roubou remédios de alto custo da farmácia do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, no ABC Paulista. De acordo com testemunhas, pelo menos 4 homens armados, usando uniformes e crachás do centro médico, invadiram o local por volta das 7 horas da manhã. Além dos medicamentos, os criminosos levaram também objetos pessoais dos funcionários, como carteiras e celulares. Ninguém foi preso. O valor dos remédios roubados pode passar de R$100 mil. Um grupo suspeito de transporte ilegal de combustíveis e fraudes em notas fiscais foi alvo hoje de uma operação da Polícia Rodoviária Federal. Mais de 100 agentes participaram da operação no Rio de Janeiro e em São Paulo. Os policiais estiveram em 8 usinas suspeitas de venda ilegal de etanol para a quadrilha. Um sargento da Polícia Rodoviária de Niterói é suspeito de fazer parte do grupo. De acordo com a investigação, o combustível era comprado com alíquota do ICMS de São Paulo, de 25%, e distribuído na Baixada Fluminense e na região metropolitana do Rio, onde a alíquota é de 32%. A mercadoria era levada nos caminhões sem a nota fiscal ou com notas reaproveitadas. Para evitar os pontos de fiscalização, a quadrilha também usava batedores e olheiros nas estradas. A estimativa é que, dessa maneira, o esquema tenha permitido ao grupo sonegar mais de R$1 bilhão.
são criminosos extremamente organizados, né? Me refiro agora à organização criminosa, que trabalham com batedores, que inclusive orientam aos seus batedores que colidam os seus veículos com as viaturas da polícia. Então a gente tem muita dificuldade para prender esses veículos em razão de toda a organização. Empresários e donos de postos de gasolina também são suspeitos de participação no esquema. Só no Rio de Janeiro, a polícia apreendeu quase R$80 mil em dinheiro. O grupo também comprava o combustível por um valor abaixo do de mercado, com desconto de quase R$1 por litro, causando concorrência desleal. As investigações começaram em 2019, quando mais de 70 carretas transportando etanol com notas irregulares foram apreendidas em rodovias do Rio. Durante as investigações, mais de 3 milhões do litro do combustível foram apreendidos. Os integrantes da quadrilha devem responder por sonegação fiscal e organização criminosa. A Polícia Federal fez hoje uma operação para apurar desvios de dinheiro em obras de rodovias no interior de Minas Gerais. O esquema causou prejuízos de R$500 milhões. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa de um servidor, em empresas de engenharia e na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT de Uberlândia. As fraudes estariam em contratos de mais de R$1 bilhão. Metade desse dinheiro teria sido desviado, um prejuízo estimado em mais de 500 milhões aos cofres públicos. As principais irregularidades foram encontradas em obras pequenas de manutenção de rodovia, como o tapa-buraco. Há uma organização entre as empresas para combinar aquela que vai ser a vencedora da licitação. A partir daí, há uma combinação com os pregoeiros, com os fiscais das obras e, diante disso, a execução das obras é de má qualidade e vira um ciclo vicioso, porque a partir do momento que não se faz bem o serviço, ele nunca acaba. Você vai passando numa rodovia de Minas falando, está tudo buracado, porque nunca se faz um serviço correto. Essa é a quarta fase da Operação Rota BR-090. Desde o início das investigações, 13 servidores foram afastados das funções, sendo 4 ex-superintendentes. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. Se condenados, os alvos podem ter pena de até 40 anos de prisão. Em nota, o DENIT informou que tem colaborado com a operação e que vem adotando uma série de ações para fortalecer a cultura da integridade. A Polícia Civil do Espírito Santo realizou hoje uma operação para desarticular uma organização criminosa que atuava como prestadora de serviços a fim de lavar dinheiro para outras organizações criminosas. A ação cumpriu mandados em 4 estados. A operação batizada de Pianju cumpriu mandados de prisão no Espírito Santo, São Paulo, Ceará e Alagoas. No total, a polícia cumpriu 126 mandados judiciais. 18 pessoas tiveram a prisão preventiva decretada, além de 5 mandados de prisão temporária. Em São Paulo, 6 pessoas foram presas. Entre as ordens de busca e apreensão estão computadores em diversos imóveis, além de veículos de luxo. O grupo pode ter movimentado mais de R$800 milhões em diversos crimes contra o mercado financeiro. Parte desses recursos são de empresas investigadas na Operação Lava Jato. Valores milionários também foram enviados ao exterior para empresas de fachada. Depois, o dinheiro era encaminhado para companhias do Espírito Santo. Os crimes praticados, segundo o Ministério Público do Espírito Santo, eram de lavagem de dinheiro, falsificação de documentos públicos e particulares, inserção de dados falsos em sistemas informatizados, falsidade ideológica, estelionato e falsa comunicação de crime. Durante 2 anos de investigações, 2 grandes empresários capixabas eram os responsáveis. Eles foram presos no Espírito Santo. Então, este empresário, junto com um outro empresário que está sendo preso, eles são os reais proprietários das empresas de fachada. Elas todas funcionavam com base em identidades falsas de pessoas que não existem. Só existiam nos bancos de dados da Polícia Civil, pelas suas identidades. Todos os contratos falsos, as empresas funcionavam em locais, em salas comerciais. O Brasil perdeu 5 posições no ranking das Nações Unidas que avalia o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O levantamento é realizado todos os anos pelo Programa de Desenvolvimento Humano da ONU.
O programa avalia um total de 189 países e, desta vez, o Brasil fechou o ano de 2019 na 84ª posição. Em 2018, o país estava na posição de número 79. Apesar da queda de 5 posições, o IDH brasileiro subiu de 0,762 para 0,765. Quanto mais perto de 1, melhor o índice. Com o resultado, o Brasil se mantém no grupo dos países com alto desenvolvimento humano. O país que aparece no topo dessa lista é a Noruega, com IDH de 0,957. E o último da lista é o Níger, que apresentou um índice de desenvolvimento humano de 0,394. Para fazer o levantamento, foram analisados dados como o PIB, expectativa de vida e a escolaridade da população em 2019. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda em São Paulo. Ele visitou a CEAGESP. A visita começou com a reinauguração da Torre do Relógio, um monumento construído na década de 60 que passou por uma reforma. O presidente estava acompanhado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomano, do Republicanos, também estava presente. Depois de participar da reinauguração da Torre do Relógio, o presidente Jair Bolsonaro visitou a Central e recebeu uma homenagem de trabalhadores, produtores e empresários que atuam na CEAGESP. Uma multidão vestida de verde e amarelo se aglomerou para assistir à solenidade. Em seu discurso, o presidente criticou iniciativas para privatizar a CEAGESP e prometeu manter o órgão como empresa pública federal. O governo do estado pretende privatizar a companhia até 2024. O entreposto é a maior central de abastecimento de frutas e verduras da América Latina. Num primeiro momento, falou-se em privatização. Eu quero deixar bem claro para vocês. Enquanto eu for presidente da República, essa é a casa de vocês! O presidente Jair Bolsonaro reconheceu hoje a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Na mensagem publicada nas redes sociais do presidente, Bolsonaro felicitou Biden e disse estar pronto para trabalhar com o novo governo e dar continuidade à construção de uma aliança entre os dois países. Bolsonaro foi um dos últimos chefes de Estado a cumprimentar Biden. O governo federal enviou ao Congresso Nacional a previsão de R$ 1.088 para o salário mínimo do ano que vem. O valor só deve ser confirmado em janeiro, quando o governo terá os dados consolidados da inflação de 2020. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 1.045. Por causa da pandemia, a maior campanha natalina do país foi adaptada. Esse ano, o Papai Noel dos Correios vai ser digital. As cartinhas já foram publicadas no site da campanha. Os pedidos são feitos por meninos e meninas de até 10 anos de idade, estudantes de escolas públicas e crianças acolhidas em creches, abrigos e orfanatos. A iniciativa dos Correios tem mais de 30 anos e pela primeira vez as cartinhas foram compartilhadas na internet. Os pedidos são diversos. São brinquedos, material escolar, roupas, calçados. E o que tem também surgindo muito nesse ano é o pedido de muita saúde e o fim da pandemia. O prazo para a entrega dos pedidos já encerrou, mas ainda dá tempo de realizar o sonho de quem escreveu para o Bom Velhinho. Só em Minas Gerais foram 12 mil pedidos. Até agora, 65% das cartinhas foram adotadas. As cartas foram disponibilizadas no blognoel.correios.com.br. Quem tem interesse em fazer parte e ajudar nessa grande campanha, deverá acessar o blog até o dia 18 de dezembro de 2020 e escolher a sua cartinha. Aqui em Belo Horizonte, a história da família do Enzo, de apenas 3 anos, chamou a atenção de muita gente. A avó escreveu uma cartinha para o Papai Noel, mas não enviou para a campanha dos Correios. Deixou numa caixa de correspondências na rua. E o que mais impressionou a pessoa que encontrou é que não havia nenhum pedido de brinquedo. Na mensagem, a dona Maria dos Anjos pediu uma cesta básica, um frango e 2 pares de chinelos para ela e para a mãe do menino. Está complicado. Todo mundo desempregado, estão precisando.
Giane é amiga da mulher que recebeu a carta. Ela compartilhou o pedido em um grupo nas redes sociais e várias pessoas se ofereceram para ajudar. Eu estou assim maravilhada, né? Uma atitude tão pequena, né, que eu não pensei que fosse, né, gerar um efeito tão grande. E antes mesmo do Natal, os presentes já começaram a chegar na casa do Enzo. Leite, trouxe brinquedo, trouxe sapato. Ele fica feliz. Toda hora que chega alguma coisa para ele, ele fica com aquela alegria. Polícia Civil deflagra operação contra uma organização criminosa internacional que extorquia dinheiro com falsos namoros virtuais. Os criminosos desviaram mais de 24 milhões de reais das vítimas. Até o momento, 104 pessoas foram presas preventivamente, 99 no estado de São Paulo. 2 milhões de reais foram apreendidos. Pelo menos 437 pessoas foram vítimas da organização. Os criminosos usavam as redes sociais e aplicativos de relacionamentos para estudar as vítimas, geralmente mulheres de meia idade que demonstravam boa condição econômica. Depois do convite, vem a amizade e a sedução com conversa fácil, dizendo aquilo que a pessoa quer ouvir, porque ela já foi estudada pela organização. Há uma aproximação desta amizade que passa a ser uma paquera, um namoro. Em determinado momento, a vítima está absolutamente seduzida. Depois de seduzida, vem vários tipos de história criada. Na mais contada, o falso namorado fingia que era do exército americano e tinha encontrado um baú com milhões de dólares no Afeganistão e decidiu mandar esse dinheiro para a vítima para que eles pudessem casar. Chegando ao Brasil, recebe uma ligação da alfândega que exige um pagamento de taxa alfandegária para a entrada da caixa. Depois disso, uma multa. E quando ela não tem condição nenhuma mais de pagar, ela passa a ser extorquida com aquelas imagens e vídeos que ela mesma encaminhou para o namorado, para aquela pessoa que ela se sentiu seduzida. São imagens que exibem a sua intimidade e fazem com que a vítima, por fim, pague pela extorsão. De origem nigeriana, o grupo contava com criminosos de 19 nacionalidades, incluindo a brasileira. O dinheiro extorquido era repassado entre vários correntistas, que recebiam de 7% a 10% para dificultar o rastreamento. A polícia acredita que mais de 2.000 pessoas foram vítimas em todo o Brasil, mas que, por vergonha, muitos deixaram de denunciar. E agora vamos para a previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. A quarta-feira promete tempo quente em praticamente todo o Brasil, mas com previsão de chuva na região norte, no centro-oeste, no sul e no sudeste. No sul do Brasil, a previsão é de chuva no período da tarde em praticamente toda a região e o tempo só fica firme nessa faixa do Rio Grande do Sul. No sudeste, o dia será quente em boa parte de Belo Horizonte e no Espírito Santo. No Rio de Janeiro, o tempo fica instável, com máxima de 35 graus e depois chove. Em São Paulo, o tempo fica nublado, abafado, com algumas aberturas de sol e com previsão de chuva a qualquer hora do dia. A máxima amanhã pode chegar na casa dos 31 graus. No interior nordestino, o sol está garantido e não chove. O tempo só continua instável em partes do litoral. No centro-oeste, chove no Mato Grosso do Sul e no restante da região o tempo será quente. Em Cuiabá, a máxima pode chegar aos 36 graus. Na região norte, o dia será instável e com previsão de chuva. Em Manaus, os termômetros registram 31 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. No Facebook da Rede TV, você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. Tá chegando o Natal e nem a pandemia parou o bom velhinho. Em um colégio na Zona Norte de São Paulo, o inspetor deu um jeitinho de não deixar de lado as tradições natalinas. Essa fila toda era para ver quem? Ele mesmo, o Papai Noel. E olha que ninguém precisou sair do carro. Pela janela, as crianças viam o bom velhinho, que por conta da pandemia precisou manter o distanciamento esse ano. Eu estou muito feliz por ver o Papai Noel primeira vez nesse ano, né? E ele chegou em grande estilo, viu? No lugar do tradicional trenó, o Papai Noel ganhou uma carruagem toda especial e por onde passava chamava a atenção.
O seu Marques estava afastado das crianças desde março, por ter 72 anos e ser do grupo de risco. Durante o ano todo, ele é inspetor de alunos, mas em dezembro assume a identidade que mais gosta e, sem cobrar nada, faz a alegria de crianças e adultos. Aí eu mudo completamente, aí eu deixo de ser Pedro, aí eu sou o Papai Noel. Aí eu lembro da história do Papai Noel, me transformo. Quando eu coloco a fantasia, a transformação é imediata. Meus filhos comentam isso, pai, você mudou, até do jeito de andar, mas eu mudo mesmo. Por causa da pandemia, a visita do Papai Noel precisou ser adaptada esse ano. Mas mesmo com todas as limitações que a gente vive nessa quarentena, essa foi a forma que o colégio encontrou de manter vivo o espírito natalino. E até os adultos sentiram a magia dessa data que é tão especial. Só na hora de virar ali a gente já sentiu uma diferença na energia do ar. A gente está muito emocionado, muito feliz. Muito legal. E se você quer rever esta ou outra reportagem do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora youtube.com/redetv. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.